De volta aqui no nosso curso de Python. Logo de cara eu quero mostrar para vocês aqui, enfim, um cilindro representando aqui um copo, né? Enfim, e o que acontece? Deixa eu pegar aqui, né? E eu tenho alguns polígonos dentro desse cilindro, que também não deixa de ser um polígono, mas entenda da seguinte forma. Seria assim um pouco de enfim, imprudência da minha parte continuar o curso sem explicar o que é variável, né? Que é um dos elementos essenciais para se trabalhar com qualquer tipo de programação, independente da linguagem, ok? Imagina o seguinte, se concentra no copo, ok? O copo faz o papel da variável aqui nesse exemplo aí hipotético, nesse exemplo aqui apenas como analogia, ok? Então o copo ele possui um nome, né, que é copo, e por sua vez ele está com 1, 2, 3, 4 elementos em diferentes formatos, ok? Então entenda da seguinte forma: o copo poderia armazenar esses polígonos, poderia armazenar líquido, ok? Poderia armazenar aí, por exemplo, areia. Que tipo de líquido um copo armazena no mundo real? Armazena leite, suco, refrigerante, vitamina, etc, etc. Então o copo ele pode armazenar diferentes tipos de conteúdos, né? Porém ele continua sendo o copo. Esse é o mesmo conceito de uma variável, ok? Então, não importa o que o copo armazene, ele continua sendo um copo. Ok? Ele pode armazenar diferentes tipos de dados, diferentes tipos de conteúdos, mas ele continua sendo um copo. E o conceito com relação à variável é o mesmo. É por isso que eu vou pedir para você abrir aqui o Blender. Vamos estar aí startando, vamos estar aí falando de um pouquinho de na prática aí em relação ao que? Ao Python, né? Então, por exemplo, de cara você tem o cubo, ok? Mas eu vou fazer o seguinte, vamos pedir aqui para que o script entre em ação, a área de script. Vou deletar o cubo. Olha só o que ele fez. Ele está aqui com uma linha de comando. Vou até fazer o seguinte, viu? Para não dar chabu. Vou copiar essa linha de comando aqui para o nosso poderoso bloco de notas para poder explicar para vocês o conceito, tá ok? Quando eu apertei X, eu apertei X para deletar o cubo, ok? O que acontece? BPY é abreviação de comando em Python, ok? Então eu estou usando o comando em Python e o ponto sempre vai separar um comando. Aqui, vamos dizer assim, se segue uma hierarquia. Em lógica de programação, você nunca lê da esquerda para a direita, tá? Ao contrário, você lê da direita para a esquerda, como por exemplo fazem os japoneses, ok? E o que acontece? Eu tenho aqui uma hierarquia de comandos, tá ok? Quando eu pressionei X, o que ocorreu foi o seguinte: olha só, eu passei, a gente chama de argumento, né? Tudo que tem parênteses, independente da linguagem de programação, a gente chama de rotina, argumento, ou seja, uma rotina que vai executar comandos. A rotina aqui é delete, ou seja, deletar. Eu estou passando um argumento, né? A gente chama de argumento, que vai em parênteses a gente chama de argumento. Estou passando um argumento que se chama use global, ou seja, o uso global. Estou trabalhando como falso e é o que? Por que o uso global é falso? Porque aqui no caso eu estou só fazendo uma operação local, que é a operação de deletar um objeto. Simplesmente fui lá, pressionei X e deletei o cubo, acabou. Ou seja, deletei o que? Um objeto, tá? Essa foi a minha opção, essa aqui é a abreviatura de option, tá ok? Esses pontinhos estão sempre em hierarquia, então rotina, delete, que passa o argumento que não é de uso global, mas local.
tá deletando, vai deletar o que? Um objeto que foi o que eu escolhi para adicionar aqui, no caso foi o cubo, e tudo isso via Python, ok? Perfeito. Vou pegar olha só, vou estar adicionando um cubo, adicionei o cubo e vou aqui, olha só, no console, no console, Ctrl C, Ctrl V, vou dar Enter, pressionar a tecla Enter e o que aconteceu? Foi deletado o cubo, né? Então, só para que vocês entendam aí como é que funciona, ó, tá ok? Aí, digamos que eu quero fazer, sei lá, uma adição de algum objeto, sei lá, uma Icon Sphere, né? Por exemplo, né? Ou um Monkey, que é um polígonozinho em formato aí de macaco, ok? Deixa eu manipular ele, tecla S, fazer um scale básico, né? Perfeito. E aí eu vou vir aqui, olha só, BSP. Então sempre eu vou ter, sempre toda linha de comando em Python eu vou ter aí a prévia, a seguinte prévia, bsp.transform, sempre, tá? Não é de vez em quando, ou aqui ou ali, sempre, ok? Então BSP. Aqui no caso duas linhas de comando, tá? A primeira linha aqui é a criação de uma cena. A segunda linha foi a deleção de um objeto. Bem, esse daqui na verdade eu vou deletar porque essas aqui foram as duas que a gente já vimos, tá? Aqui as novas recentes foi o translator relacionado a um polígono. Esse polígono ele possui diferentes tamanhos. Na verdade o monkeyzinho ele até vai complicar, né? Deixa eu fazer o seguinte, vamos fundir aí, né? Vamos tá querendo admitir, estamos startando o curso, vamos pegar um exemplo mais prático, mais simples. É que o Monkey ele tem diferentes tamanhos porque ele é um formato meio que orgânico, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar um formato aqui mais simples, como uma esfera, tá? Então tá aqui uma esfera, já adicionei, vou colocar como script, ok? Ó, tá aqui ó, como script normal, tranquilo. E aí olha só, o botão direito do mouse, você vem aqui, clica, dá um Ctrl C e aqui Ctrl V. Vamos entender o que ocorreu aqui, ó, a partir da linha de comando, ó, na prática, lembra que eu falei que tem que ser da direita para a esquerda? Então, olha só, não está cabendo na tela, né? O que é um parênteses cheio de falso? Cada vírgula separa um argumento, ok? Tudo bem, até que a gente estávamos entendidos, entendeu? O módulo de edição dessa esfera está como falso, ou seja, não está editável, não está apto para o que? Edição. Deixa eu dar um enter aqui só para poder ficar visível toda e qualquer alteração relacionada aí a essa esfera, ok? A localização da mesma e não está centralizado com base no x, y, z, a rotação também não estou aplicando nada e aqui em camadas, né, layers, né, que são camadas, eu estou como true, ou seja, porque existe e está visível numa camada. As outros itens, cada vírgula é relacionada a um item aqui do elemento camadas, ou seja, layers, né? Então vamos aqui a partir do fim da linha, né? Eu tenho aqui parênteses, aonde eu estou jogando como falso todos os elementos de uma camada. E quais elementos seriam esses? Seriam esses aqui, ó, tá? Cada camada tem direito a ter um elemento desse de visualização. Na verdade, assim, aqui são as camadas, ó. Aqui eu estou numa outra camada. Isso aqui você já deve ter visto no módulo fundamental. Ó, vou jogar aqui, por exemplo, um cilindro. Então, ó, camada 2 eu tenho um cilindro, camada 1 eu tenho o que? Uma esfera, ok? Então, todos os elementos aqui relacionados, no caso é essa camada, eu estou jogando como, são muitos elementos, tá? A gente vai ver eles. Estou jogando eles como falso, parametrizando eles falsos, como verdadeiro apenas a visibilidade do elemento que eu estou trabalhando, ok? Atribuindo isso a layers, ok? Ou seja, camadas. Aqui, vírgula, você percebeu que eu sempre estou separando na realidade como se fosse um novo comando. Em rotation, eu estou atribuindo os valores x, y, z com base justamente o que? Na rotação. Nos três eixos, ó, x, y, z, tô, com relação à rotação, ou com base no próprio eixo, estou atribuindo aí 0 e passando esses valores para a variável rotation, que é de rotação, ponto e vírgula. Com relação ao outro argumento, estou passando diferentes valores de x, y, z e posicionamento, e não é 0, a localização da esfera para a criação da mesma, tá ok? Perfeito? Bem, dito isso, módulo está editável? Não. Então eu vou atribuir o que? False para o módulo editável, não está editável. Para tornar editável, basta você pressionar a tecla Enter, na verdade, desculpa, Tab, né? Para poder conseguir editar vértices, arestas e faces, ok?
Alinhamento de visualização, estou colocando como falso também. Tamanho está 1, posso aumentar. Número de rings, ou seja, disponibilidade de funcionamento, coloquei aqui 16, tá ok. Ring count, ou seja, o número total aqui de anéis, né? Deixa eu dar um zoom aqui, né? Aqui com relação então ao total de ciclos, né, de anéis, né, e você consegue confirmar isso visualizando em wireframe ou indo nas propriedades aí da esfera, ok? Aqui os segmentos, né, você sabe, quanto mais segmentos tem aí um polígono, mais aperfeiçoado ele fica, quanto menos ele o tem, mais tosco, mais simplista ele fica, ok? Estou atribuindo aqui os valores, né, a segments. E o que acontece? Aqui é uma rotina, né? Você vê que teve início aqui, né? Por isso que tem um parênteses. E teve o que? Teve fim aqui. Olha só, tudo isso numa linha de instrução, ok? E o que faz essa rotina? Adiciona esferas com mapeamento relacionados a primitivas, ok? Então, na prática, é uma adição simples de esfera, tá bom? E eu sei que é uma forma porque o mesh como elemento hierárquico está aqui presente. Foi opcional via Python. Se quiser visualizar em wireframe, ó, vem aqui, ó, wireframe. Aí você consegue, ó, se você for contar, deixa eu jogar aqui numa visão lateral. Ó, se você for contar aqui, ó, com base, ó, no rodapé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E aí a partir daqui, ó, 16. Então eu tenho 16 anéis, ou seja, 16 linhas dessa na horizontal, ok? E na vertical, eu tenho nada mais nada menos que 32. Então são 16 linhas na horizontal por 32 que formam aí nada mais nada menos do que a esfera, ok? Se eu quiser colocar a esfera pelo dobro do tamanho, eu coloco aqui 2. Se eu quiser colocar aqui, ou seja, aí você fala, pô, Edward, me diz uma coisa, só para eu tentar entender. Segment, está fazendo papel de variável e está recebendo um valor do tipo inteiro, é isso? Exatamente. Se você já conhece um pouco de programação, é isso mesmo. O que é o valor inteiro? Valores inteiros são valores que não são quebrados, né? Por exemplo, deixa eu digitar aqui. Por exemplo, 100 é um valor inteiro, 50 é um valor inteiro, 6.500 é um valor inteiro. Agora a gente chama de então esses são considerados valores inteiros. Então aqui eu tenho variáveis, que é aqui nome de variável você não coloca, tá? Caractere especial. O que seria um caractere especial? Asterístico, cerquilha, porcentagem, cifrão. Cerquilha é esse aqui, que a gente, na realidade, o termo correto é numeral. Arroba, tudo esse caractere especial. Não se coloca isso em hipótese alguma, tá ok? E também não se coloca espaçamento. Então, por exemplo, vamos colocar o nome de uma variável aí, sei lá, por exemplo, bom dia. Então, ó, bom, espaço, dia. Não se pode fazer isso. Você tem que colocar assim, ó. Nome de variável, tudo tem que estar concatenado, ou seja, junto, ok? Procura usar palavras de fácil memorização, que a gente costuma chamar de mnemônico, que é um termo que vem da área de eletrônica, que significa palavras de fácil memorização, ok? São curtas, breves, mas bater o olho você já entende o que faz. Principalmente caso você vá trabalhar ou numa empresa corporativa ou em equipe, num grupo indie, tá? Então, o que acontece aqui, ó, aqui nada mais nada menos, eu estou atribuindo 32, que é o valor relacionado aí ao número de linhas na vertical, em wireframe, estou atribuindo, sinal de igual não é sinal de comparativo, tá? Em programação, independente da linguagem. Sinal de igual é um sinal de atribuição, estou atribuindo valor. E vírgula, eu estou separando argumento, né? Então eu estou aqui adicionando uma esfera com mapeamento UV, vocês vão saber o que é um mapeamento UV, tá? No caso, para quem já está mexendo com 3D, mapeamento UV tem sim a ver com a relação de mapa de textura, mas vamos ver isso mais para frente aqui no Python. Estou adicionando na prática aqui uma esfera, que é uma primitiva com mapeamento UV, ou seja, possui forma, né? E aqui o endereçamento, o ponto eu estou separando em hierarquia de comando. Aqui eu primeiramente digo que é um comando via Python, aqui
que é uma escolha opcional relacionada à forma, e essa forma é com base na primitiva esfera, tá? Então estou adicionando aqui na prática uma esfera que é uma forma que foi opcional, né? Foi optativa para ser adicionada, pertence ao Python, ok? Ou seja, isso é um comando via Python. E aqui eu estou atribuindo números inteiros, né? Com base nos anéis na horizontal e na vertical para as variáveis ring count, ou seja, total de anéis, né? Aqui no caso relacionado aqui à horizontal, e segmentos, que é relacionado aí a linhas na vertical, ok? Então aqui eu escolho o tamanho, posso jogar, sei lá, vou jogar 2, por exemplo, vai. Vou jogar 2, vou dar Ctrl A aqui, Ctrl C, vou estar utilizando, né? Deixa eu matar essa esfera aqui, beleza, matei. Teclei 0, teclando 0 você já sabe, eu tenho uma visualização de câmera, ok? Ctrl V aqui e olha só o que aconteceu, tadã, só que tá maior, observa, tá maior, ó, aqui ó, size 2 tá maior. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, vou adicionar outra, tá, numa nova posição, com base aqui. O que acontece, eu estou atribuindo a variável location, ou seja, localização, nada mais nada menos do que com base nos eixos x, y, z de level, ou seja, de ambiente 0, ok? Perfeito, 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 perfeito. E isso é importante frisar. Vou diminuir o número de segmentos, vou colocar somente 8. Você vai observar como vai ficar bem facetado, tá? Aqui eu vou colocar somente o número de anéis, vou colocar 4 e vou colocar um tamanho diferente. Vou colocar aqui um tamanho 1, que é menor. Dei Ctrl A, Ctrl C, vamos ver o que vai acontecer. Vou lá, tá aqui, ó. Olha só o que aconteceu. Dei Ctrl V, prontinho. Vamos entender o que aconteceu? Simples assim. O que aconteceu foi que eu tenho poucos segmentos, com isso o polígono está menos facetado, na realidade está mais facetado e menos suavizado, ou seja, está menos perfeito, está menos interessante, está mais rústico, né? Aqui, ó, colocar em Solid, aí você vê perfeitamente a diferença de um pelo outro, ok? Você vê a diferença de localização, tamanho. Deixa eu até botar aqui, ó, vocês vão visualizar, vou colocar em visualização de topo. Diferença de tamanho, né? Agora eu vou colocar em perspectiva. Então vocês estão observando que a diferença de discrepâncias quanto ao tamanho, posicionamento, segmentos, etc e tal, e tudo isso via o que? Programação, uma única linha de programação. Aí você deve estar se perguntando, poxa vida, opção, então se o cara fizer uma animação em Blender e me passar somente o código via Python, eu consigo fazer exatamente igual no meu computador, dando apenas Ctrl C, Ctrl V? Exatamente, tá ok? Bem, próxima aula a gente vai estar brincando um pouquinho mais com o Python, tá? E vocês vão estar entendendo mais, principalmente com relação à parte dos outros argumentos, materiais, vão trabalhar com diferentes polígonos, etc e tal. Vocês vão gostar bastante, tá ok?